Estamos vendo sinais de que o mundo está prestes a acabar? Você sabia que a Bíblia prediz precisamente esses eventos? Jesus está aparecendo em diferentes lugares ao redor do globo? Nesse episódio, estudaremos as profecias bíblicas do fim dos tempos. Isso acontece logo antes da segunda vinda de Jesus. E o mais importante, aprenderemos instruções sobre como podemos estar prontos. Amigos, há esperança em saber o que esperar no meio da turbulência. Certifique-se de se inscrever e clique no sino de notificação. Então você vai ver todos os meus próximos vídeos. Meu nome é Cami e juntos estaremos respondendo a essas perguntas agora em Desbloquear Profecias da Bíblia. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Cami Ottman em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Cami ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Olá, sou Cami Ottman, bem-vindo de volta ao Desbloqueando Profecias da Bíblia, uma viagem emocionante através de algumas das profecias mais importantes da Bíblia. Ontem começamos com a história incrível do antigo rei Nabucodonosor e o seu sonho dado a ele por Deus, que previu a ascensão e queda dos principais impérios mundiais. Quando Jesus predisse como aconteceriam os eventos finais deste mundo, podemos confiar que isso vai acontecer? Certamente, amigos. Deus cumpre cada uma das promessas que nos faz. A Bíblia também nos mostra que Deus se preocupa com este mundo. E o mais importante, Ele cuida de você. Ao olharmos ao passado, vamos sentar aos pés de Jesus e ouvir um ensinamento muito sério nos sinais do fim do mundo. Você não vai querer perder suas instruções incríveis sobre isso, um tópico muito importante. Mas antes de entrarmos na apresentação, eu gostaria de repassar algumas das logísticas para desbloquear as profecias bíblicas. Temos vários recursos que gostaríamos de oferecer a você. Tudo isso pode ser acessado clicando no link abaixo ou acessando awr.org. Primeiro, você pode encontrar todas as apresentações arquivadas para assistir e compartilhar com outras pessoas. Em segundo lugar, nosso objetivo em desbloquear profecias bíblicas é para que você receba ferramentas para crescer espiritualmente. Então, nós convidamos você a se inscrever em nossa escola bíblica online, onde você terá a oportunidade de cavar mais fundo em muitos tópicos da Bíblia. Terceiro, durante essas apresentações você pode ter perguntas. Temos instrutores bíblicos ao vivo que agora estão aguardando a oportunidade de responder suas perguntas. Novamente, basta clicar no link abaixo e eles ficarão felizes em se corresponder com você. Além disso, não se esqueça da seção bate-papo deste vídeo. Queremos interagir com você antes de começarmos nossa segunda apresentação, os sinais. Vamos orar juntos? Pai Celestial, Rei do Universo. Senhor, chegamos a Ti e esta noite queremos aprender sobre os sinais que Tu nos deste, de modo que somos avisados com antecedência de como nos preparar para eles, para que não tenhamos medo, mas que estejamos contando contigo e faça com que nos apaixonemos mais profundamente por Ti esta noite, enquanto estudamos Teus avisos para nós, Senhor. Nós amamos e adoramos a Ti e que as pessoas lá fora que têm se perguntado sobre estas coisas tenham suas perguntas respondidas esta noite, para que eles possam se sentir seguros por Ti na Tua santa palavra, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Estamos no meio de uma paralisação global mundial, uma pandemia global. Isso é realmente sem precedentes. Muitas pessoas temem por si mesmas e seus entes queridos. O desastre econômico potencial pode estar chegando. E muitas prateleiras nos supermercados agora estão vazias. E você pode não conseguir o que precisa. Você pode estar com medo do que o futuro reserva. Nossas mentes estão inundadas com perguntas sem resposta. A economia entrará em colapso? Serei capaz de alimentar minha família ou ter algum lugar para morar? Será que a vacinação vai ser encontrada rapidamente para a Covid-19? Quando olhamos ao redor do mundo esta noite, vemos que muitas pessoas estão perplexas e preocupadas. Pessoas de todas as origens e culturas estão ficando cada vez mais ansiosas.
Estão preocupadas enquanto olham para o futuro e se perguntam o que vem a seguir. A profecia bíblica revela claramente o plano de Deus para o futuro. Vamos repetir nosso tema para a série. Se está na Bíblia, eu acredito. Se discordar da Bíblia, então não é para mim. O livro de Apocalipse começa e termina com o clímax glorioso da vinda de Jesus. Apocalipse 1:7 promete: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. O Apocalipse nos levanta os olhos para o céu, tirando-nos dos problemas deste mundo para a solução que é Jesus. O último capítulo do livro de Apocalipse nos mostra quão perto estamos da segunda vinda de Jesus. Apocalipse 22:20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente irei rapidamente. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, Jesus diz 3 vezes: estou indo rapidamente. Ele quer que estejamos preparados para este evento culminante. Você pode estar se perguntando, em quanto tempo Jesus vai voltar? Os discípulos de Jesus se perguntaram a mesma coisa. Eles perguntaram a ele diretamente em Mateus 24, versículo 3. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? No capítulo 24, Jesus descreve mais de 20 sinais de seu retorno. Não é emocionante? Ele nos ama tanto que nos deixa saber com antecedência. Então vamos examinar alguns deles junto esta noite. Em uma apresentação magistral, Jesus combinou os eventos associados com a queda de Jerusalém em 70 d.C., com aqueles que aconteceriam no fim do mundo. Ele predisse sinais de seu retorno que estaria acontecendo no mundo da religião, a arena da política, a esfera da natureza e na cultura da sociedade. O primeiro desses sinais diz respeito ao mundo da religião. Vamos para Mateus 24:24 e ver o que Jesus avisa. Porque falsos cristos e falsos profetas surgirão e mostrarão grandes sinais e maravilhas. Antes da segunda vinda, devemos esperar uma explosão de falsos ensinamentos, de líderes religiosos que estão enganando as pessoas longe da palavra de Deus por falsos sinais. Nem todas as obras milagrosas são feitas por Deus, amigos. A Bíblia ensina que os espíritos malignos também podem fazer milagres. Vejamos Apocalipse 16:14, pois eles são os espíritos de demônios, realizando sinais que vão para os reis da terra e de todo o mundo para reunir-os para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Você vê esses falsos mestres chamam a atenção aos seus supostos milagres como prova de seus poderes, para que você acredite em tudo o que eles ensinam. Mas esses sinais serão inspirados por demônios para enganar homens e mulheres. Eles são falsificados. Quanto mais perto eles chegam do original, quanto mais credível a falsificação parece, é por isso que você precisa conhecer a Bíblia por você, meu amigo. Cuidado, se algum professor religioso tentar afastá-lo da Bíblia. Então, qual é o padrão bíblico de um verdadeiro professor? 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Portanto, um verdadeiro professor guardará os mandamentos e falará a verdade. Portanto, tome cuidado se alguém vier até você, mesmo que afirme sinais milagrosos e eles podem curar enfermos, se eles desconsiderarem os ensinos claros da Bíblia, corra para a sua Bíblia. E é exatamente por isso que cada texto da Bíblia está na tela, para que você possa ver com seus próprios olhos. E, por favor, procure em sua própria Bíblia. Eu prometo a você que usaremos apenas a palavra de Deus como nosso guia durante essas reuniões. Eu convido você a estudar a Bíblia por si mesmo. Não acredite apenas na minha palavra. Você precisa ter certeza de que o que você acredita é verdade. Assim diz o Senhor. Falsos mestres liderando cultos religiosos estão surgindo em todo o mundo. Podemos ver isso? Por exemplo, Shoko Asahara publicou um livro declarando-se Cristo. Ele também afirmou ser o único mestre totalmente iluminado do Japão e tomou o título de Cordeiro de Deus. Asahara afirma que ele poderia transferir poder espiritual para seus seguidores e tirar seus pecados e seu karma ruim. 3 anos após a publicação de seu livro, seus seguidores lançaram um gás mortal no metrô de Tóquio,
matando 13 e ferindo milhares de pessoas. Nos últimos 50 anos, tem havido um rápido aumento daqueles que afirmam ser líderes espirituais divinos. No continente africano, Joseph Kibwetere e Credonia Mwerinde levaram centenas de seus seguidores de culto a uma morte ardente depois de festejar e beber 70 engradados de refrigerantes. O número final de mortos foi 924 pessoas. Jesus também advertiu que haveria uma explosão no tempo do fim, na atividade oculta, nos fenômenos psíquicos. Livros sobre magia oculta continuam a vender na casa dos milhões. Temas sobrenaturais permeiam nossos filmes de sucesso, nossos programas de TV de sucesso, e existem inúmeros sites que o promovem na internet. Mais e mais pessoas estão se transformando em médiuns, astrólogos, etc. Pessoas despreparadas estão buscando respostas reais para seus problemas, mas eles não os encontrarão nas estrelas. Podemos ver esses falsos cristos e falsos profetas são um sinal do último dia. A seguir, vamos voltar para Mateus 24, versos 6 e 7. Jesus diz: "E você vai ouvir falar de guerras e rumores de guerras, pois uma nação se levantará contra outra nação e reino contra reino." Jesus predisse, pouco antes do fim, haveria conflitos internacionais em uma escala global. Em outras palavras, haveria guerras mundiais. Agora, olhando para o século passado, sabemos que foi o mais sangrento de todos. Um sociólogo estimou, no século XX, houve 180 milhões de mortes apenas pela guerra. No século XXI, houve tantos conflitos em todo o mundo, como o Iraque, Afeganistão, Ucrânia, Iêmen, Síria. Isso é apenas para citar alguns. Tanta devastação enquanto a guerra continua. Toda a incerteza e inquietação em muitas das nações ao redor do mundo. As pessoas estão em busca de esperança e a única esperança real está em Cristo, nosso Salvador. Não importa onde você vive neste planeta, as pessoas anseiam por paz, mas a paz mundial é muito frágil. A Bíblia prediz que todas as tentativas humanas de alcançar a paz global falhará. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,3, descreve desta forma: "Pois quando eles disserem paz e segurança, então a destruição repentina vem sobre eles, e eles não escaparão." Um exemplo clássico de tratado de paz que deveria acabar com todas as guerras é o Tratado de Versalhes, em 28 de junho de 1919, que então levou à Liga das Nações, mas isso não funcionou. Não demorou muito até a pior guerra mundial da história, a Segunda Guerra Mundial, estourou. E então isso levou à formação das Nações Unidas em 1945, mas seus melhores esforços também falharam para alcançar a paz mundial. Você vê que a guerra continua a engolfar este planeta. A palavra de Deus é tão preciosa. Fala nos nossos dias. Nunca antes na história da raça humana teve a capacidade de se exterminar. Quando Jesus voltar, será em um momento em que a raça humana terá a capacidade para destruir toda a Terra. A raça humana tinha essa habilidade 100 anos atrás? Não. Hoje temos capacidade nuclear para aniquilar a população da Terra várias vezes. Jesus prometeu que quando o mundo fosse dominado pelo medo, ele entraria, interviria e nos libertaria. Lucas 21, 26 diz: "Os corações dos homens estarão falhando de medo e expectativa dessas coisas que estão vindo para a terra, porque os poderes do céu serão abalados." Quando o mundo está se fechando sobre você e o medo está agarrando seu coração, você precisa voltar seus olhos para Jesus, porque Ele é o pacificador. Toda a história está caminhando para um grande clímax. Jesus diz: "Tire os olhos dessa terra e focalize-os na realidade divina." Ele diz: "Estou prestes a voltar." Desbloquear essas profecias bíblicas revela que há esperança, amigos. Vimos os sinais na religião e na política. Agora, o que a Bíblia diz? Quais são os sinais da natureza? A Bíblia prediz que toda a natureza ficará fora de controle pouco antes da vinda de Jesus. Devemos esperar tornados, incêndios, inundações, furacões e uma epidemia de destruição que mal podemos imaginar.
Entre esses desastres naturais está a previsão da Bíblia para a fome em todo o mundo. Mateus 24, versículo 7. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Sempre tivemos fome e crianças famintas, mas a diferença é que está aumentando. Em escala internacional, a um ritmo sem precedentes. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, no final de 2019, 135 milhões de pessoas viviam com fome aguda. Mas, com muitos países ao redor do mundo aplicando quarentena, esse número provavelmente aumentará para 265 milhões. O artigo continua a dizer: antes que o coronavírus se tornasse um problema, 2020 estaria enfrentando a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial por uma série de razões. Como mortes causadas por coronavírus em todo o mundo continua a subir, o Programa Mundial de Alimentos avisou que o mundo enfrenta uma possível pandemia de fome, como um número de pessoas que mais precisam de comida, que pode quase dobrar esse ano. Por exemplo, agora existem milhões na Índia que estiveram sem trabalho por semanas durante o Covid-19 que estão enfrentando a fome. A BBC relata que este desligamento pode levar a uma fome global. Outro fator que contribui para a fome humana é a ocorrência estranha que está acontecendo em vários lugares. A partir de 2019, houve uma infestação de gafanhotos se espalhando pela África, a Península Arábica e o sul da Ásia. Este surto de gafanhotos do deserto está ameaçando o abastecimento de alimentos em toda a região. Há cada vez mais pessoas para alimentar e cada vez menos comida para alimentá-los. Podemos ver com precisão precisa que o que a Bíblia predisse está se tornando realidade. Vemos Mateus 24, 7 novamente. Diz: haverá fomes, pestes. Esta é uma palavra incomum. O que é uma peste? É uma doença epidêmica contagiosa ou infecciosa. Isso é um veneno e é letal, tal como todos nós experimentamos com o Covid-19. Novamente, a profecia bíblica está sendo cumprida. Existem milhões de mortes por doenças transmitidas por vetores ou pestes como malária, dengue, febre amarela, encefalite japonesa. Você já ouviu falar de pesticidas em nossas plantações? Bem, a razão por que os agricultores colocam pesticidas nas plantações é porque as doenças estão destruindo. Jesus também alertou em Mateus 24, 7, haverá terremotos. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Bem, o Centro Nacional de Informações sobre Terremotos registra uma média de 20 mil terremotos em todos os anos. Isso é cerca de 50 por dia em nosso mundo. Existem, no entanto, milhões de terremotos estimados para ocorrer todos os anos que são muito fracos para serem registrados. Desde a virada do novo milênio, estima-se que houve mais de 800 mil mortes de terremotos e tsunamis relacionados. Vamos agora dar uma olhada em Lucas 21, versículo 11. E haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestes. E haverá coisas impressionantes e grandes sinais do céu. Esta agitação e natureza se revelaria de várias maneiras. Furacões, tufões, tornados, inundações. Os incêndios se manifestariam em rápida sucessão. Você sabia que em 2019, 40 bilhões foram gastos apenas em desastres climáticos? Temos visto tantos incêndios acontecendo recentemente, como na Califórnia, devastação na Austrália, em New South Wales. Bem, eles tiveram a pior tempestade de incêndios da história, com 3,6 milhões de acres queimados, ou 6% de todo o seu estado. O Zimbábue enfrentou seu desastre climático mais mortal, registrado no ano passado, como resultado de um ciclone tropical Idai. As Bahamas sofreram seu mais caro desastre relacionado ao clima quando o furacão Dorian atingiu em 2019. Há apenas alguns meses, em Batangas, Filipinas, o mundo testemunhou a erupção do vulcão Taal. Minha equipe de vídeo e eu estávamos filmando uma história milagrosa no topo dela, bem na montanha, semanas antes. Esses desastres naturais são sinais da profecia sendo cumprida. Podemos ter confiança na Bíblia, porque Jesus nos disse essas coisas com antecedência. Não para nos assustar, mas para nos informar, porque Ele nos ama muito. Nós vimos o que a Bíblia diz sobre os sinais da vinda de Jesus na religião, na política, na natureza.
Agora vamos olhar suas previsões em relação à vida social que nos rodeia. Nosso Senhor previu que a moral da sociedade seria degradada e desmoronada antes da segunda vinda. Jesus diz em Mateus 24, versículo 37, como nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, como eram os dias de Noé? As pessoas estavam focadas em si mesmas, na autogratificação. Eles só se preocupavam em se divertir e participar das últimas festas. Eles buscavam prazer e relaxamento, beber e festejar. Eles só se preocupavam em se divertir. E eles haviam se entorpecido de coisas divinas. Em Gênesis capítulo 6, 11 e 12, somos informados sobre este tempo, que a terra também estava corrompida diante de Deus e a terra encheu-se de violência. Então Deus olhou para a terra e de fato estava corrompida para toda a carne. Toda a carne corrompeu seu caminho na terra. No dia de Noé, Deus destruiu o mundo com um dilúvio porque estava cheio de violência. Por meio de suas ações, eles ilustraram, eles tinham pouco desejo de se arrepender de seus pecados. As pessoas se tornaram tão endurecidas por sua rejeição persistente da palavra de Deus e estamos tão fora de sintonia com as questões espirituais que quando eles testemunharam o milagre sobrenatural dos animais passando pela porta da arca em perfeita organização, nem mesmo isso os iluminou. Apenas por um breve momento, eles ficaram ligeiramente impressionados com um sinal de Deus de que o mundo estava chegando ao fim. Amigo, não vamos ficar entorpecidos como nos dias de Noé. Você pode ver os sinais. Mesmo os observadores mais casuais entre nós sabem que no mês passado, foi um momento importante da história da humanidade. Algo está se formando. Todos podemos sentir isso. Amigo, nosso Senhor virá em breve? Sim, Ele virá. E seria bom para nós sermos como Noé, que tinha compreensão da época em que viveu, e ele e sua família seguiram a palavra de Deus e entraram na arca. A Bíblia também prevê incerteza econômica como um sinal dos últimos dias. Tiago 5, de 1 a 3, descreve assim: venha agora rico, chore e uive por suas misérias que estão vindo sobre você. Suas riquezas estão corrompidas e suas vestes estão comidas de traça. Seu ouro e prata estão corroídos. E a corrosão será uma testemunha contra você e vai comer a sua carne com fogo. Você acumulou tesouros nos últimos dias? Uau! Apocalipse 18, 17 então diz, pois em uma hora essas grandes riquezas se resumem a nada. Nos últimos meses, todos nós vimos a quebra dos mercados de ações. Jesus está vindo. Essas profecias estão sendo cumpridas diante de nossos olhos hoje. Mas há mais um sinal, porque vai se provar uma sombra de dúvida de que, de fato, estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. O que é isso? O sinal final de Jesus está em Mateus 24. O Evangelho será pregado em todo o mundo. Mateus 24, versículo 14. Adoro esse texto. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como uma testemunha para todas as nações. E então virá o fim. Apocalipse 14, 6 diz, então vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar àqueles que moram na terra, para cada nação, tribo, língua e povo. Em minhas viagens documentando milagres nos cantos mais remotos deste mundo, eu testemunhei com meus próprios olhos. Deus está alcançando o inalcançável. Isso está acontecendo agora. Aqueles de vocês assistindo essa série fazem parte dessa grande profecia. Enquanto você está ouvindo esta mensagem do Evangelho sendo transmitida em todos os horários do mundo esta noite. Em meu trabalho eu vejo em primeira mão como Deus não tem paredes, não tem fronteiras e não tem limites. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer. Venha comigo para as Ilhas Filipinas. Aqui encontramos um grupo de rebeldes terroristas escondendo-se no topo das montanhas. Eles têm dominado essas áreas com a guerra de guerrilha. Eles se autodenominam o Novo Exército Popular, o NPA. Esses homens e mulheres são determinados para derrubar o governo. Mais de 40 mil habitantes locais morreram nesta guerra, entre o NPA e as tropas militares do governo. Esses nativos das montanhas são tradicionalmente pagãos. Você vê que cada família só pode ter 3 filhos. Se um quarto filho nasce, a criança é imediatamente enterrada viva. Esta é uma cultura onde meninas de 13 anos são forçadas a casar e os homens podem pagar 400 pesos filipinos para trocá-las de esposas. Isso equivale a cerca de $8 em moeda americana.
Como todos nós, essas pessoas precisam de Jesus e seus princípios de salvamento de vidas. Menos de 3 anos atrás, a Rádio Mundial Adventista começou a transmitir mensagens da Bíblia das cidades costeiras aos topos das montanhas mais altas. Alguns dos rebeldes do NPA sintonizados nessa estação cristã ficaram integrados. Seus corações foram suavizados pelas histórias do amor de Jesus. Um dos principais comandantes enviou 4 de seus soldados para encontrar a emissora de rádio e trazê-lo para seu acampamento remoto. Eles fizeram exatamente isso. Eles o questionaram sobre Jesus e sobre a Bíblia. Logo, obreiros bíblicos foram enviados para estudar com muitas das tropas na floresta da selva. A verdade de Deus espalhou-se rapidamente por mais de 118 aldeias. Não é incrível? Nossa equipe pôde testemunhar os batismos de 60 soldados rebeldes e 5 de seus principais comandantes gerais. Isso foi só o começo. Houve centenas mais desde então. Esses terroristas largaram suas armas AK-47 em troca de uma Bíblia e uma nova vida em Cristo. Muitos deles aprenderam novos ofícios, como cultivar e vender mercadorias nos mercados ao ar livre. Minha equipe de vídeo e eu tivemos a oportunidade para filmar vários de seus testemunhos pessoais e recriar suas histórias em um curta-metragem documentário. Eu tenho que compartilhar um deles com você. Seu nome é Daniel. Seu pai era um comandante do NPA. E seu tio e primos também se juntaram às tropas. Daniel cresceu na hierarquia. Foi a única vida que ele conheceu. Aos 13 anos, ele matou pela primeira vez. Logo depois que ele recebeu o título importante, o executor de topo, o NPA, ele se tornou muito bom em matar. E foi promovido a assassino principal em todas as Filipinas. Ele não conseguia nem contar quantos ele matou, como tem havido muitos. De políticos a soldados militares, policiais e criminosos locais. Quanto mais ele matava, mais entorpecido ficava, nunca querendo se lembrar de seus rostos. Até que um dia, ele recebeu uma ordem de rescisão, um TO, para um pastor cristão. Ele sequestrou o pastor e o isolou na selva da floresta. O pastor estava implorando por sua vida. E mesmo que Daniel estivesse atordoado, pela bondade dos olhos desse homem, ele puxou o gatilho. Você vê que Daniel sempre completou suas atribuições de matar. E ele era conhecido por fazer o trabalho. Mas Daniel não conseguiu esquecer o rosto do pastor e a memória o atormentava. Ele não conseguiu encontrar descanso. Os soldados da NPA podem deixar seus postos para ir para casa com suas famílias por 3 dias a cada 2 meses. Então, quando Daniel entrou em sua casa, ele ouviu uma rádio tocando alto. Sua esposa e filhos estavam ouvindo a um programa bíblico cristão. Ele reconheceu a estação como Rádio Mundial Adventista. Ele conhecia outros camaradas do NPA que estavam ouvindo e desistiu de lutar e foi batizado. Mas esta foi a primeira vez que ele realmente ouviu. Daniel ouviu histórias sobre um amoroso Salvador que deixaria suas 99 ovelhas e saía a procurar aquela que foi perdida. O coração de Daniel ficou movido. E naquele momento ele entendeu que ele era a única ovelha perdida. Seu coração se suavizou e Daniel e sua esposa fizeram estudos bíblicos e foram batizados, junto com mais 4 generais do NPA. Daniel está agora em uma missão de compartilhar Jesus com milhares de outras tropas do NPA nas montanhas da selva, para que eles também possam ter uma vida melhor, cheia de paz e a esperança da vida eterna. Mateus 24:14 está se tornando verdadeiro, amigos. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Agora, venha comigo para a Zâmbia, um país da África Austral, onde meus 3 videógrafos e eu estávamos entrando na prisão de segurança máxima mais alta em todo o país. Assim que entramos, eles confiscaram o nosso equipamento de câmera e nos colocaram em uma sala de espera. Os guardas de serviços não sabiam do nosso convite e nos disseram que nenhuma mídia jamais foi permitida dentro das paredes da prisão. Mas assim que eles confirmaram que éramos da Rádio Mundial Adventista, eles nos escoltaram até o terreno da prisão. Isso foi sem precedentes. Veja, Deus criou um caminho para a verdade do Evangelho para alcançar esses prisioneiros através das ondas do rádio e em suas celas. Esta prisão tem uma média de 2.400 presidiários e mais de 1.150 já foram batizados. Você acredita nisso? E dos 250 prisioneiros no corredor da morte,
mais de 50 aceitaram Jesus. Isso é muito da prisão que agora crê na Bíblia. Cristãos amantes de Jesus e cheios de paz. Eles têm esperança em Jesus. Até o comissário-geral da Zâmbia se reuniu conosco para expressar sua apreciação pela AWR mudando a atmosfera de seu campo de prisioneiros. Veja, Jesus pode fazer isso? Aleluia! Deus não é incrível? Ele está alcançando o mais improvável nos cantos mais profundos e escuros da terra. Isso é Jesus que faz. Assim como o ladrão que foi pendurado na cruz deve ter pensado na vida dele e as escolhas que ele fez. Ele sabia que seus crimes eram merecedores desta punição. No entanto, o homem ao lado dele, Jesus, era tão pacífico e gentil. Ele até orou por seus perseguidores. O ladrão estava convencido de que este homem era o Filho de Deus. Em seu último ato, ele só pediu para ser lembrado. Jesus garantiu ao ladrão que ele seria redimido. Daquele momento em diante, ele morreu com esperança da salvação. Esta é a mesma esperança dada a esses internos no corredor da morte hoje. Durante essa viagem, quando estávamos visitando a prisão na Zâmbia, a AWR tinha mais de 1.070 sites evangelísticos em todo o país. E 1.000 deles estavam apenas na capital, Lusaka. Isso nunca aconteceu antes. Essas pessoas estão ouvindo os mesmos tópicos da Bíblia que estamos estudando juntos agora. Ao final de 3 semanas, 18.000 foram batizados. Não é incrível? Mas espere, Deus teve uma surpresa ainda maior quando pregamos em todo o país de Ruanda. Como havia quase 108.000 batizados ao final de 3 semanas. Você ouviu isso? 108.000 batismos em um dia. As pessoas estão famintas pela verdade direta da Bíblia. Não importa sua cultura ou onde vivem, é um desejo humano precisar do Senhor. E eu tenho compartilhado com vocês histórias em grande escala, mas lembre-se de que dentro desses batismos em massa, Deus está perseguindo cada um de nós individualmente, pessoalmente. Então, a seguir quero falar sobre Rubem. Rubem mora na Argentina. Ele cresceu em um lar cristão. Mas uma vez que ele partiu por conta própria para perseguir seus sonhos de se tornar um empresário de sucesso, ele se afastou de Deus. Logo, ele estava no topo de seu jogo, com um negócio próspero, e tudo parecia estar indo muito bem em seu mundo. Mas um dia, em seu caminho para a casa do trabalho, ele tentou pegar um ônibus esticando o braço, e o motorista não o viu. E Rubem foi arrastado para baixo do ônibus. Ele acordou na UTI com as pernas quebradas, um colapso pulmonar e vários outros ferimentos. Seguiu-se uma longa e dolorosa recuperação. Mas algo estranho aconteceu, que o sustentou durante aqueles meses exaustivos. Enquanto Rubem entrava e saía da consciência, ele ouviu uma voz dizendo: "Você não está sozinho. Você vai sair dessa." E uma paz que ele nunca tinha conhecido antes tomou conta dele. E ele sentiu esperança. Depois de 4 meses no hospital, Rubem foi para casa em uma cadeira de rodas e logo percebeu que não era capaz de fazer as atividades que ele gostava de fazer. Ele compartilhou conosco que gradualmente caiu em uma depressão profunda. Perdi meu emprego, meu dinheiro, meu negócio e o prestígio que senti na minha comunidade. Eu era apenas uma casca de mim mesmo e na minha angústia eu decidi que simplesmente não queria mais viver. Um dia Rubem decidiu que acabaria com sua vida dolorosa, cometendo suicídio. Enquanto ele pegava uma faca para cortar seus pulsos, a rádio tocando no fundo, de repente mudou de estação. Isso nunca tinha acontecido antes, e isso o pegou de surpresa. Rubem ficou surpreso com isso, especialmente quando ele ouviu uma voz vindo do rádio. A mesma voz que ele ouviu na UTI do hospital, dizendo a ele que ele não estava sozinho, que ele iria sobreviver. Ele novamente sentiu a paz que sentia no hospital. Ela tomou conta dele agora e todos os pensamentos de suicídio desapareceram. Surpreendentemente, sem o conhecimento de Rubem. Isso é o que é realmente interessante. Ele estava ouvindo a primeira transmissão de teste de uma de nossas estações AWR. Ele ouviu aquela estação todo aquele dia e todos os dias depois. As mensagens que ele ouviu tocaram seu coração e Rubem sentiu o desejo ardente de saber a verdade. Hoje, Rubem está completamente curado e ele é ativo em sua igreja local e lidera um grupo de estudo bíblico semanal. Mas a melhor parte é que ele anda o dia todo.
algo que ele pensou que nunca seria capaz de fazer novamente, compartilhando o Evangelho Salvador de Jesus. Como podem ver, amigos, o Evangelho ultrapassa todas as barreiras através da rádio, televisão, internet. Muitas pessoas podem receber mensagem de texto até mesmo em seus telefones, apresentações bíblicas diretamente em seus telefones celulares. Deus está alcançando as pessoas de todas as maneiras possíveis, de aldeias remotas a desertos áridos, para casas ricas em comunidades fechadas, as prisões e as cidades com suas massas abundantes. O Evangelho está se propagando nestes últimos dias, de maneiras notáveis. Milhões estão sendo agitados como nunca antes, com um senso de urgência. Os tempos estão mudando. Milhões estão mudando da incerteza deste mundo para buscar um mundo melhor por vir. Muitos sacrificam tudo para levar o Evangelho às regiões distantes deste mundo. Deus está se movendo, Ele está fazendo algo especial. Ele está cumprindo uma profecia. Estamos à beira do reino de Deus. Os sinais de Jesus nos alertam em Mateus 24. Estão se tornando mais frequentes e intensos. É a meia-noite, amigos. E Deus está apelando para que você esteja pronto para o seu retorno. As últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de subir de volta ao céu para algo assim. Eu tenho que te deixar agora, mas não para sempre. Um dia voltarei. E um pouco antes de fazer, o mundo vai parecer que está desmoronando. As nações ficarão zangadas umas com as outras, guerras virão, até a natureza parecerá perturbada, terremotos aumentarão em magnitude, haverá surtos infecciosos em proporções epidêmicas. E quando essas coisas começarem a acontecer, a maioria das pessoas ficará apavorada. Mas meus seguidores não precisam ficar. Na verdade, quando tudo isso começar, é hora de olhar para cima, pois a redenção se aproxima. Jesus disse, e estou sempre com você, até o fim do mundo. E lembre-se, eu te amo. Jesus está atrás de apenas uma coisa. Ele deseja que você dê a Ele o seu coração e entrar em um relacionamento com Ele. A segunda vinda de Jesus tem tudo a ver com um reencontro com você. Agora mesmo, você gostaria de oferecer seu coração a Ele? Você gostaria de dizer, Jesus, eu vejo os sinais dos tempos. É claro que você virá em breve. É claro que quero estar pronto para você. Agora mesmo, em seu computador, telefone ou tablet, basta clicar no link abaixo e indique que você deseja estar pronto, que você deseja entregar seu coração a Ele. Vamos inclinar nossas cabeças em oração? Pai Celestial, como vemos o caos no mundo hoje, estamos muito gratos por Tu nos avisares que estas coisas aconteceriam. Tu nos deste a garantia de que estás no controle. Por favor, tome nossos corações e nos ajude a estarmos preparados para a breve vinda de Jesus. Em seu precioso nome. Amém. Amigos, não se esqueça de nossos instrutores bíblicos ao vivo, estão preparados para responder suas perguntas. Basta clicar no link abaixo deste vídeo. Além disso, você pode se registrar lá para nossos estudos bíblicos online. Muito obrigado por assistir. Junte-se a nós amanhã à noite para um tópico intitulado O Aviso, onde aprenderemos as mensagens dos 3 anjos e o que Deus especifica para a nossa geração. Você não vai querer perder. Obrigado por novamente se juntar a nós em desbloquear as profecias bíblicas. Escolha o caminho de Deus. Boa noite, amigos. Obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais verdades bíblicas, convido a você a se inscrever abaixo. Clique também aqui para assistir um dos meus vídeos favoritos. E clique aqui, canto superior esquerdo, para assistir esta série à íntegra. Deus te abençoe.